Igreja Paz. E com ele o Memboa. Sambuquilá. Wembo. Luvo Amor. Filhas e filhos de Deus, quero antes de tudo agradecer em nome de Deus Pai, aquele que me enviou e me ungiu para a sua missão, por nos ter concedido este dia e esse grande momento depois de estarmos quase 3 semanas fora deste nosso local habitual. Hoje achou bem estarmos juntos, face a face, para podermos conversar, para podermos transmitir a sua vontade àqueles que Ele escolheu para que hoje, nesse momento, viessem a este lugar santo para adorar, para também pedirem aquele clemência infinita que somente reside a Ele, o Criador do céu e da terra, que pelo seu amor conseguiu dar o seu único filho para que todos vocês tivessem a vida. Aleluia! Aleluia! Assim, filhos de Deus, quero agradecer em primeiro lugar também, ou em segundo, como queiram, os responsáveis que nós deixamos durante a nossa ausência, que ficaram guardando, dirigindo, tratando com mestria, responsabilidade também, todos os acontecimentos e assuntos que aconteceram durante a nossa ausência. Quero assim agradecer os 24 anciãos, o episcopado, o bispo auxiliar que eu indigitei para que ficasse, responsabilizar-se da direção, enquanto duraria a nossa ausência, e todos quanto que trabalharam como um só homem, velando para o bem da igreja. Igreja, aleluia! Aleluia! Quero agradecer também a todos vós que durante estes dias da nossa ausência não cessaram as vossas orações. Continuaram orando, suplicando nos tabernáculos, pedindo socorro, pedindo ajuda, para que nós também que viajamos pudéssemos voltar em paz. E eu agradeço. Igreja de Cristo. Pronto. Assim sendo, conforme já ouvimos os cantares dos coristas e todas as outras palavras que antecederam essa nossa intervenção, estamos de fato no fim do ano 0010. Trabalhamos quase 360 e tal dias, ou 350 e tal dias nesse momento. Estamos caminhando para o fim do ano. E neste fim do ano, cada pessoa, cada empresa, cada família preocupa-se em fazer um balanço daquilo que efetuaram durante o ano. A igreja também, tendo responsabilidade acrescida aqui na face da terra, não foge esta regra de tentar olhar para trás e ver o que ela fez bem e o que não fez bem, para que na próxima ocasião possa fazer melhor. Igreja de Cristo. Também estamos aqui, conforme já ouvimos poesias, ao mesmo tempo antecipando a celebração do nascimento do menino Jesus, que finalmente, como homem, era Deus, como homem é Deus, e o divino no homem veio para resgatar aqueles que estavam sobre densas trevas. Igreja, aleluia! Aleluia! Assim, não iremos fugir regra daquilo que é de fato o anúncio que já foi feito aqui. Mas quero pedir, filhas e filhos de Deus, que abramos nossos corações
E, sobretudo, quando estamos na casa de Deus, a primeira coisa que devemos colocar nos nossos corações é a humildade, a obediência absoluta e total. Quando estamos na casa de Deus, nós não somos mais nada diante de Deus. Nos colocamos à sua disposição como simples instrumentos de barro, feito, fabricado por Ele, que somente deve obedecer, ouvindo com alegria a sua palavra, para que sua palavra transforme a nossa vida e a nossa maneira de ser. Mas, infelizmente, não é só no passado, como temos ouvido, as histórias que a Bíblia conta, em que os lugares de culto eram transformados em lugares de idolatria, onde homens e mulheres não iam para ouvir, nem para praticar a justiça de Deus, mas se dirigiam lá para poderem manifestar os seus desejos carnais. É o que tem acontecido também nos dias de hoje. Pessoas saem de casa dizendo que vão ao culto, mas quando chegam no culto, os corações dizem que devem ficar fora. E outros ainda deixam de prestar atenção tudo quanto que está ocorrendo dentro do culto para poder estar a conversar entre eles. Entre os amigos e amigas conversam, trocam papéis e outras conversas que não tem nada a ver com esse lugar. Nós viemos aqui somente para obedecermos àquele que criou o céu e a terra e que tem o poder de não só colocar na cadeia, como muitos têm, mas também matar o corpo e colocar a alma no inferno. A este merece o temor, a obediência absoluta e total, quando nos encontramos, sobretudo, na sua casa, que nós, como homens, com suas criaturas, com seus instrumentos, arranjamos um sítio, mas consagramos esse lugar para Ele. E quando chegamos aqui, temos que venerar. Estamos a entender? Estamos a entender, igreja? O paganismo não entra tocando sino. Não. Ele entra de uma maneira silenciosa e acaba invertendo tudo e todos. Enquanto esperam e pensam que estão adorando, afinal já estão adorando outras coisas. E Deus se ausentou. E eu não vou aceitar, enquanto existir céus e terra, que nós fôssemos por esse caminho. Igreja, aleluia. Aleluia. Assim, igreja, fizemos 20 dias fora deste local, como já dissemos, para cumprirmos a nossa missão, a minha missão, a vossa missão também, que de percorrermos o mundo ensinando, também corrigindo, repreendendo e mostrando o caminho em que os homens devem seguir, para que possam alcançar a salvação. Nós viemos, como já disseram, mas tenho certeza que semeamos a semente e a semente caiu em boa terra, e espero que os trabalhadores, os lavradores que ficaram, possam saciar bem a terra, regar bem a semente que nós lançamos, para que possa brotar e dar seus frutos. Aleluia! Aleluia! Paulo apenas dizia: quem sou eu? Como Paulo? Quem é o Apolo? Quem é o Cefas? Todos somos simplesmente trabalhadores de alguém. Se eu plantei, o Apolo regou, se o Cefas saciar a terra, todos estamos fazendo um só trabalho. E no meio de todos nós há somente um superior, aquele que faz com que esse semente que nós lançamos possa crescer. Este é o superior. Paulo, para dissipar as confusões carnais e as ambições desmedidas dos homens deste mundo, ele disse: nem eu, nem Paulo, nem Cefas ou nem Apolo somos alguma coisa. Somente um é alguma coisa. Igreja, aleluia! Aleluia! É nessa lei de respeito que iremos conversar. Vamos conversar sobre a lei de respeito. Vamos ter o nosso capítulo bíblico, que será o texto que vai dirigir essa nossa conversa, para que de fato
não viéssemos a falar do que estivéssemos falando no ar, é carta de Paulo aos Colossos, ou Colossenses, conforme quiser, o capítulo 1, versículo 13. E lemos numa outra carta aos habitantes de Éfeso, o capítulo 1, versículo 7. Abramos as nossas Bíblias, se por acaso as temos. Eu tenho a minha e a levantei já. E vocês? Também tem as vossas? Quem não tem a sua? Quem não tem a sua? Vende? E compra? E compra? Não se preocupa só em comprar peixe, em comprar um pouco de carne para alimentar-se. Também preocupa-se em comprar uma Bíblia. Porque virá tempos que a palavra de Deus vai desaparecer. Ninguém vai pegar mais. A hora é esta. Compra uma e põe em casa. Igreja, aleluia. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Eu vou fazer a leitura. E vão acompanhando a minha leitura. Silenciosamente hoje. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Amém. Oremos, igreja. Ouvimos, ó Senhor, a tua palavra, e tememos. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Igreja de Cristo. Nós ouvimos aqui na leitura que efetuamos nesta carta de Paulo aos habitantes ou aos Colossos, que são os Colossenses. Paulo está a dirigir uma mensagem aos habitantes desta localidade em termos muito simples e, sobretudo, ele mesmo, Paulo, demonstrou uma atitude que eu considerei na minha primeira intervenção a lei do respeito. Este é o tema também. Ele utilizou esta lei do respeito para apresentar Jesus Cristo de uma forma mais excelente, de uma forma, digamos assim, em graus superlativos, sem comparação. Paulo, nesse capítulo,
coloca Jesus acima de todas as coisas. Paulo demonstra e apresenta Jesus aos homens como a presença invisível de Deus, sendo Deus invisível, que ninguém o vê. Então esse Deus aparece, é palpado através de Jesus Cristo. Paulo faz esta apresentação de Jesus, colocando todas as coisas debaixo dos pés deste Filho do Homem que está quase a nascer. Igreja de Cristo. Humanamente, como diziam também os judeus, seria difícil que Paulo viesse e apresentasse Jesus desta forma, porque todos diziam que Jesus era um menino, ainda não tinha 50 anos, e como que Jesus era superior de Abraão. Estamos a falar em São João capítulo 8, se começarem aí nos versículos 40, vão descendo, vão encontrar tudo que estou a citar agora, onde os judeus discutiam com o próprio Jesus, quando lhe interrogaram: tu não tens ainda 50 anos, como que tu dizes ser maior e superior de Abraão? Igreja de Cristo. Mas Paulo aqui, de uma forma humilde, respeitando esta lei de respeito, tendo em conta a lei de respeito, ele coloca Jesus em cima de toda a criação. E ele ainda diz que ele é o primogênito de todas as coisas que existem. E se formos em Provérbio, encontraremos de que quando Deus punha os limites, quando Deus criava o mundo, ele era como seu aluno. E Paulo transporta essas palavras todas, colocando essas palavras de uma forma mais clara na presença dos colossenses, agora autopistas, demonstrando que de fato aquele Jesus que tinha carne, sangue e osso era de fato o Filho de Deus. Ele é o Salvador. É ele que tirou essa gente toda das trevas onde se encontravam para a maravilhosa luz. É ele que tem a capacidade e o direito de transportar essa gente para o reino de Deus. Igreja, aleluia. Aleluia. E também está a dizer que ele está acima de todos os reis, de todos os governantes, de todos os dominadores. Este Cristo está acima de toda essa gente. E quer dizer que até está acima nem do Obama, nem do Bush. Igreja, aleluia. Até Bush e Obama estão embaixo. Cristo está em cima. Paulo está falando com toda veemência e responsabilidade, apresentando com firmeza a figura de Jesus, Filho de Deus. E ele ainda diz que esse Cristo, ele é a cabeça do corpo, que se chama igreja. Ele mesmo é o começo. Sem ele não haveria igreja nenhuma. Filho de Deus. Esta forma humilde e clara que Paulo apresenta Jesus leva-me também a atualizar esse texto em seguintes termos. Nós, os africanos, várias vezes, nós temos tido alguns comportamentos menos dignos e que eu quero corrigir agora. A minha forma é esta, é somente ser real e somente procurar ser sempre justo. O nosso erro é qual? Nós, quando tentamos subir um pouco, automaticamente nos fizemos deuses. Perdemos automaticamente esta lei de respeito, de que acima de nós há alguém. O que é que nós fizemos, os africanos? Autoproclamamos-nos e proclamamos acima de tudo e de todos. Autoproclamamos-nos e também proclamamos acima de tudo e de todos. Automaticamente abandona-se esta lei de respeito. O próprio Cristo Jesus também deve sempre obedecer a esta lei. Por isso,
de São João 14, 28, o próprio Jesus demonstra aos homens que tentaram confundir de que ele era inferior daquele que o enviou. E era necessário que ele obedecesse àquele que o enviara, Deus Pai. Igreja, aleluia. Eu estou a dizer com muita responsabilidade. Nós, os africanos, temos essa tendência. Deus nos dá, de fato, aquilo que deu aos outros. Mas depois, o que fizemos? Queremos fazer outros deuses. Cada um quer fazer um Deus. Cada um quer tornar um Deus. Cada um quer ter um Deus diferente dos outros. Assim, já não somos cristãos. Se deixarem de caminhar naquelas bases e nos fundamentos que já foram lançados, que eles de 49 foram lançados, não outras, mas estas, que agora estão a citar, completamente estariam a caminhar fora dos carris. E o comboio fora dos carris não anda. Anda? Não. Anda o comboio fora dos carris? Não anda. Só anda quando se vê em cima desses ferros. A igreja, como corpo de Cristo, deve obediência. E todo o seu corpo deve estar bem ajustado nestes alicerces que ele construiu. Paulo está a apresentar Jesus, colocando-lhe acima de todas as coisas. Ainda diz que ele está acima, ele é o princípio, é o maior até dos mortos. Quando Pedro diz, no capítulo 4, primeira carta, epístola de Pedro, de que ele foi até lá no fundo, na terra dos mortos, não para outra coisa, para ensinar também que lá estavam, para conhecer de fato a justiça de Deus. Igreja, aleluia. É nesse sentido também que vós, os de hoje, se quisermos ser salvos, temos que respeitar esta lei de respeito, temos que ter sempre em conta a lei de respeito. E esta forma e maneira de ser, às vezes, não se limita só nas igrejas, mesmo nas sociedades, no mundo, nos governos. Também há gente que se proclamam maior que os seus dirigentes. E os seus dirigentes também, às vezes, colocam-se acima de tudo. Quando sobem no trono mais alto, acham que ninguém mais existe, pode fazer, porque ninguém mais fala contra ele. Paulo não usou esta autoridade desta forma. Ele usou a sua autoridade apostólica, mas reconhecendo que, de fato, acima dele estava alguém, que se chama Jesus Cristo. Igreja de Cristo. E esse Cristo é a presença visível do Deus invisível. E se quiser acreditar, Mayamona é a presença visível do Cristo invisível. Escrever aos habitantes de Éfeso, no capítulo 1, o versículo 7, ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Aleluia. Quer dizer que é só com Cristo e em Cristo se pode encontrar a salvação. Ele está dizendo que é no seu sangue que os homens encontraram o perdão das suas ofensas, dos seus pecados.
não é no sangue dos touros que Moisés derramava para sacrificar lá no santuário ou no tabernáculo, mas sim é no sangue do Filho do Homem. É nesse sangue que todos os pecadores têm agora o caminho aberto para poder entrar novamente no paraíso que todos perderam. E hoje há gritos, há choros, porque o homem está no paraíso. E Cristo veio exatamente para fazer com que as pessoas voltassem a viver a primeira vida que perderam lá, naquele grande jardim. E Paulo apresenta Jesus desta maneira: Igreja de Cristo, Igreja de Cristo. E ainda no versículo 3 deste mesmo capítulo, ele vai dizer algo muito importante e que às vezes todo mundo procura e precisa. Hoje o mundo anda de baixo para cima, buscando igrejas para aqui, igrejas para lá, algo sempre procuram. E esse algo, ele faz referência deste algo no capítulo 1 desta mesma carta, no versículo 3. E ele diz assim: presta atenção, filho de Deus, é preciso prestar atenção para que nós possamos sentir que de fato a palavra que ouvimos é palavra divina, tem poder e tem força para mudar a nossa forma de ser e mudar tudo quanto nós queremos que seja mudado. Igreja, aleluia? Seguinte ainda mais, só para vermos como Paulo vai de fato obedecendo esta lei de respeito. Vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Aleluia! Finalmente, não há outra bênção. E quando também corremos, como dizia no princípio, para virmos nesses lugares celestiais, nós temos que ter a certeza de que estamos aí lá, onde Cristo derrama a bênção. E Paulo apresentou este grande pormenor, que até muitos não conseguiram apresentar. Ele apresenta esse elemento com propriedade. Eu repito ainda: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muitos procuram bênçãos dos homens, indo em casa dos homens para procurar bênçãos. Não é esta a forma que Paulo está a dizer. Ele está a dizer que a verdadeira bênção pertence aqui a Cristo, não de bandeiro. Não é um indivíduo aí que está aí a adivinhar com 3 bonecos ou 3 estátuas feitas de madeira que a própria árvore já secou. É esse estátua que está aí para poder lhe dar a bênção. Não é isto. Ele está a dizer que é nos lugares celestiais onde Cristo derrama a bênção aos seus. Igreja, aleluia. 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 Esta maneira humilde que Paulo apresenta Cristo, homem e Deus, apresentando-lhe de que ele é o primogênito de tudo que existe. Sem ele nada existiu e nada podia existir. E tudo quanto existe foi criado por causa dele. Olha, igreja, esta palavra é dura, como ele próprio diz em outras epístolas. Tudo foi criado por causa dele. E sem ele nada podia ser criado. Aleluia! Aleluia! E ele é a presença visível de Deus invisível. Construir a vida com Deus, tudo é melhor. Irmãos, vamos todos construir a vida com Deus, tudo é melhor.